O canal Foca na Matéria foi criado para auxiliar os estudantes em seu aprendizado. Deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho. Os meses que se seguiram à proclamação da independência foram marcados por ações que tinham por objetivo evidenciar a condição do Brasil como um país independente. Foram realizadas as cerimônias de aclamação e de coroação de Dom Pedro I, que recebeu o título de Imperador do Brasil. Também foram criados o brasão de armas e a bandeira imperial, que simbolizavam a identidade visual do Império do Brasil. No ano da independência, o poeta Evaristo da Veiga escreveu a letra do hino à independência, cuja melodia, usada até hoje, é de autoria do próprio Dom Pedro I. A independência do Brasil era uma realidade, e todas as solenidades necessárias ao reconhecimento de Dom Pedro I como soberano do Império do Brasil foram realizadas. Devido à sua condição anterior de reino, o Brasil já contava com toda a estrutura administrativa necessária para ser governado como um país. Exemplo, já haviam ministérios formados. Logo após a independência, as diferenças de opiniões começaram a causar graves divergências entre membros do governo. José Bonifácio e seu irmão Martim Francisco pediram demissão do cargo de ministros. Porém, devido a manifestações populares, ambos reassumiram suas funções no ministério. Então, José Bonifácio mandou que fossem investigadas uma série de pessoas importantes ligadas ao governo, sob a suspeita de conspiração. Houve diversas prisões, alguns fugiram do Brasil e outros foram deportados. Diversos acusados de conspiração foram absolvidos no Rio e os de São Paulo o imperador concedeu o perdão oficial. Inconformados com essas decisões, os irmãos Andrada pediram demissão de seus cargos. A saída deles encerrou o ministério que acompanhou Dom Pedro por muito tempo. Em 3 de maio de 1823, Dom Pedro I instalou a Assembleia Geral Constituinte Legislativa. José Bonifácio foi escolhido como seu presidente. A independência do Brasil dividiu opiniões, as maiores manifestações de indignação partiram de Portugal, a ponto de o Brasil se preparar militarmente para uma luta. Dom Pedro teve de lidar com algumas províncias rebeldes, que se recusavam a reconhecer sua autoridade. Eram elas: Piauí, Maranhão, Grão-Pará, Cisplatina e Bahia. Mesmo após a proclamação da independência, essas províncias mantiveram-se fiéis a Portugal, o que levou a conflitos armados entre brasileiros e tropas portuguesas nesses territórios. Tão importante quanto o empenho das tropas brasileiras na vitória contra os rebeldes, foi a atuação de 2 oficiais estrangeiros, contratados por Dom Pedro I. Em terra, destacou-se o general francês Pierre Labatute. No mar, a almirante inglês Thomas Cochrane. A província do Piauí declarou apoio à independência, por iniciativa do coronel Simplício Dias da Silva. Sua vitória só foi possível com o apoio da população e com o reforço das tropas brasileiras com os voluntários do Maranhão e do Ceará. Na província do Maranhão, as tropas formadas por maranhenses, cearenses e piauienses derrotaram as tropas portuguesas e formaram um governo favorável a Dom Pedro I. Na província do Grão-Pará, a própria população tomou a iniciativa de reconhecer a independência e a autoridade de Dom Pedro I e tiraram autoridades portuguesas do poder. Na província cisplatina, parte das tropas, comandada pelo general Carlos Frederico Lecor, permaneceu fiel a Dom Pedro I. A outra parte, sob o comando do brigadeiro Álvaro da Costa, declarou lealdade a Portugal, porém ao perder a batalha o brigadeiro Costa, negociou a retirada de suas tropas e retornou a Portugal. Dom Pedro, ainda príncipe regente, assinou em 3 de junho de 1822 o decreto que convocava a Assembleia Geral Constituinte Legislativa para o Brasil. Das 19 províncias que formavam o Brasil, 5 estavam envolvidas em conflitos entre os favoráveis e os contrários à independência. A província de Sergipe, embora não estivesse envolvida em conflitos, não elegeu representante. A Assembleia teve início em 3 de maio de 1823, não contava apenas com apoiadores do imperador, na oposição a ele estava Joaquim Manuel Carneiro da Cunha, eleito pela província da Paraíba. O principal documento a ser elaborado pela Assembleia era a Constituição. Formou-se uma comissão para propor um projeto constitucional. Uma série de acontecimentos colaboraram para fragilizar a relação dos deputados com o imperador e seu governo, um forte sentimento antiportuguês que foi reforçado pela imprensa brasileira, em especial 2 jornais ligados aos irmãos Andrada.
Este sentimento incomodava Dom Pedro, apesar de ser o imperador do Brasil, ele era português de nascimento. Dois fatos incentivaram o sentimento antiportuguês: a permissão da participação, no exército brasileiro, de militares portugueses que tinham aderido à causa da independência. 2. O envio de uma missão portuguesa, a mando de Dom João VI, para tentar uma reaproximação com o Brasil, acabou gerando um incidente envolvendo 2 oficiais portugueses, pertencentes ao exército brasileiro, e um comerciante. O motivo foi a publicação de uma carta anônima, em um dos jornais que faziam oposição ao imperador, acusando os 2 oficiais de conspirarem contra o Brasil. O comerciante foi acusado de escrever a carta e acabou sendo agredido. Orientado por opositores do imperador, o comerciante apresentou queixa à Assembleia, e devido às confusões no dia do julgamento, o presidente da Assembleia, João Severiano Maciel da Costa, foi obrigado a suspender a sessão. Na segunda sessão, para resolver essa situação, em meio aos debates, alguns deputados chegaram a questionar o direito de Dom Pedro I governar o Brasil. Dom Pedro acabou com a Assembleia Constituinte, enviando um documento que declarava que ele havia convocado a Assembleia Constituinte com a finalidade de apenas elaborar a Constituição e as demais leis do Brasil. Então decidiu dissolver a Assembleia e fazer a convocação de novos membros, aos quais ele apresentaria um novo projeto constitucional. Os deputados envolvidos nas acusações ao imperador foram presos ao saírem do prédio. Entre eles estavam Antônio Carlos e Martim Francisco. O irmão deles, José Bonifácio, foi preso em casa. Os irmãos Andrada foram exilados na França. Dom Pedro I criou um Conselho de Estado, formado por 6 ministros e 4 outros políticos, todos brasileiros, a fim de elaborar um novo projeto de Constituição que contou com a participação do imperador. A grande diferença entre os 2 projetos constitucionais estava na inclusão do poder moderador, que seria exercido exclusivamente pelo imperador, com a finalidade de equilibrar e harmonizar a atuação dos demais poderes, legislativo, executivo e judiciário. O projeto foi enviado a todas as câmaras municipais. Representantes da população analisaram e aprovaram um novo texto da Constituição. Então Dom Pedro I avaliou que era desnecessário convocar nova Assembleia Constituinte e jurou obediência à Constituição do Império do Brasil em 25 de março de 1824. Na província de Pernambuco, Manuel de Carvalho começou a organizar a adesão de outras províncias do Norte e do Nordeste na tentativa de criar o que chamou de Confederação do Equador. Ele adotou, então, a Constituição da Colômbia. Sua rendição ocorreu no final de novembro após a vitória das tropas de Dom Pedro. Uma disputa entre espanhóis e portugueses desde o início da colonização da América por esses 2 reinos gerou a guerra na província cisplatina, que por intermediação da Inglaterra. Assinaram o Tratado do Rio de Janeiro, onde o Brasil renunciava aos direitos sobre o território em disputa e o outro lado não mais invadiria as Províncias Unidas, território brasileiro. Continua.